ser mãe do lado? Especial. Ser mãe dele, aprendi muita coisa. A minha ignorância, apanhei bastante. Ele me ensinou muita coisa. Então, pra mim, eu me sinto especial. Você foi escolhido? Foi. O que mudou pra você como pessoa? Tudo. A minha personalidade, a minha arrogância, que eu era muito arrogante. Tinha um coração meio duro, né? Porque a vida me ensinou a ser dura. Mas quando Ladson nasceu, eu aprendi a ter sentimento. A olhar para o próximo com amor, com mais dedicação. Meu nome é Ladson, tenho 17 anos e quando eu tinha uns 4 meses de idade, minha mãe descobriu... Minha cabeça começou a crescer, aí minha mãe me levou no hospital, não disseram que era nada. Aí depois me levou lá para a Unicamp, em Campinas, e lá descobriram um tumor no nervo da vista. E depois descobriram também a hidrocefalia. Com 4 meses ele teve a hidrocefalia, aí ele foi para Santa Casa para poder fazer a cirurgia para colocar uma válvula. E já faziam 7 dias que ele estava no UTI. E o médico, a médica pegou e falou assim: mãezinha, vai para casa descansar um pouquinho, eu vou deixar uma enfermeira aqui para cuidar dele. Aí eu cheguei em casa, deu tempo de eu tomar um banho só, a enfermeira ligou falando que ele tinha falecido. Aí a cabeça da gente voa, né? Pensamento, vem vários pensamentos na mente. Aí eu saí de casa só com a bolsa e fui para Santa Casa. Aí eu já invadi o UTI onde ele estava. Quando eu cheguei, ele estava mexendo a perninha. Na hora que eu vi a enfermeira, eu saí de mim. Aí eu briguei com a enfermeira, bati nela, tudo. Aí a médica veio correndo e falou: não, mãezinha, não, o que está acontecendo? Eu falei: não. Ela ligou e falou que ele tinha falecido. Ela falou: não, ela entendeu errado, era para você pegar roupa, as coisas, que ele vai ser transferido agora. Nós não tem mais tempo para esperar. Aí, cabeça de mãe some, né? Eu gosto de fazer crochê, criar música, criar histórias e cantar. A gente brincava, nós não brigava muito. Sempre tava brincando. Até uma vez que nós dava uma brigada, mas depois parava, resolvia, né? Porque eles são mais novos, aí ó. Ficar mandando nos outros, aí eu tenho que fazer, né? Ele mandava você depois? O que ele falava pra ele? Fazia pra mim fazer um monte de coisa pra ele. Aí eu não podia reclamar, tinha que ir. Quando ele ficava doente, eu tinha que ajudar minha mãe, né? Porque quando minha irmã foi embora, aí só ficou eu e minha mãe pra ajudar. No começo era meio complicado até a gente entender tudo o que aconteceu. Às vezes a gente ficava meio triste porque a atenção era mais pra ele e pra gente não. Então a gente tinha que meio que se virar, né? Um pouco, porque minha mãe tinha que ir no hospital. Então, do fato de ser a irmã mais velha, as coisas ficavam, tipo, pra mim ajudar minha mãe, em questão de casa, em questão do Alan, que é o mais novo, de arrumar ele pra ir pra escola, fazer comida. Tipo assim, o que eu ficava, tipo, mais chateada de história assim mesmo, era de quando, tipo, o Alan queria alguma coisa, meu irmão mais novo, sabe? Eu sempre me preocupei muito com o meu irmão mais novo, como ia ser. Porque pra mim já era difícil, como eu era mais velha, né? Então, às vezes, tipo, minha mãe não dava muita atenção pra ele, às vezes ele falava alguma coisa de escola, minha mãe não podia dar atenção, porque tinha que dar mais atenção pro Ladson. Tento ajudar ao máximo minha mãe hoje, né? Mas antes não era tanto assim por causa desse bloqueio dela ter dado tanta atenção pro Ladson. Porque na época eu não entendia, né? Que ele precisava tanto, assim. Mas aí foi se encaixando. Aí hoje Antes eu não gostava tanto por causa dessa situação, mas hoje, tipo, meu irmão pra mim é tudo. A história dele é sempre, desde o começo, sempre superação, né? Até hoje. Vem superando bastante coisa. Eu conheci o Ladson em meados de 2016, 2017, quando eu me tornei professor da escola onde ele estuda. De início eu não dava aula para ele ainda,
mas já no ano seguinte eu passei a ministrar, né, as aulas de geografia para a turma dele, e foi aí que eu consegui ter um contato maior. Eu já conhecia a história dele através de professores e alunos, mas foi no dia a dia que essa história me tocou bastante, e eu fiquei muito admirado pela maneira, né, que ele criava formas de estar no mundo e de interagir a partir dos seus sentidos, considerando uma deficiência visual como um fator limitante nesse processo. Pra mim eu sou uma pessoa de superação, assim, sabe? Por causa da minha história de vida, assim, os motivos que eu tenho pra viver, assim. Era um caso delicado, tanto a limpeza quanto, assim, não deixar ele cair, não deixar ele se machucar, defesa, plaqueta, a gente tinha tudo que tá olhando, então foi bem assim, eu mesmo, acho que eu entrei numa paranoia, né, também, porque a gente não sabe do tratamento como que é, e no começo a gente leva tudo na ponta da letra. Aí era, qualquer coisinha era médico, uma febrinha era médico, porque mudou totalmente a rotina da família inteira, né? Porque deixei 3 filhos para trás para poder cuidar dele. Não dei educação para os meus filhos que devia, mas graças a Deus, Deus me ajudou, meus filhos são bem educados, né? Porque sem mãe presente, você sabe que as crianças gostam um pouco de ser livre, né? E graças a Deus, meus filhos me ajudaram nessa parte bastante, sabendo que eu não estava presente por causa da saúde do irmão, então eles me ajudaram bem. Eu lembro de uma vez que eu tava fazendo tratamento e comecei a ter hemorragia. Aí tive que ir às pressas pro Boldrini tomar sangue, tomar plaqueta. Eu morava em Minas, só quando eu vinha pra cá, daí eu passava uns dias e eu presenciava um pouco, mas não era bastante não, porque eu morava com a minha avó, né? Eu me inscrevi lá no hospital, na Make-A-Wish, né? Que é coisa de realizações de sonhos de pacientes de lá. E você escreve uma carta falando sobre o seu sonho e deixa lá no hospital. Aí lá eles enviam pra Make-A-Wish, e na Make-A-Wish eles vê se tem possibilidade e entra em contato com a pessoa. Pedi uma máquina de braille pra mim. E aí, depois de um tempo, chegou essa máquina. Assim, eu acabei tendo uma conexão, né? Faz tempo, desde pequena, eu conheço a Fernanda já. E aí virou, assim, rotina de família, tipo assim, virei já da família, bem dizer, né? Como posso falar? Todo dia ele me ergue, todo dia que eu venho aqui, ele, igual falaram ontem, ele me ergue, porque ele é uma experiência de vida muito boa. Porque tem hora que a gente tá numa, tipo assim, caída, ele consegue levantar a gente, né? Que eu olho pra ele, eu vejo que ele, assim, nunca reclama de nada, é firme nas coisas, aí eu me ergo, sabe? Aí eu começo a me encaixar e me olhar pra mim mesmo, tipo, meu autoestima dá aquela melhorada. Fazer minha faculdade, eu acho que só. Que curso que você quer fazer? Contabilidade. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com números, essas coisas. Gosta de estudar na escola, né? Aham. Como é que é lá? Lá é muita gente. Aí ele ficava com as amigas dele, eu ficava com meus amigos. Cada um com a turma. Mas sempre assim, eu tava de olho nele. Na escola que eu tô agora, eu não faço muita coisa não, porque não tem materiais adaptados pra mim. E já na época que era presencial também não? Não. Tinha, mas eram os professores que adaptavam pouco, mas não tinha muito não. Enquanto ele estava no município, a gente teve todo apoio. Agora que ele está na estadual, não tem apoio, né? Não tem uma ajuda que o governo possa mandar, tipo livros,
adaptados, os professores não têm uma classificação boa para poder acompanhar não só meu filho, como as pessoas deficientes que tem na escola. Então, para eles também são difíceis, não saber como lidar com esse tipo de pessoas, né? Então, a busca é muito grande para poder a gente concluir ele na sociedade. Dentro da escola, eu não via, além do esforço de pessoas, né, professores, gestores, mas eu não via por parte do governo uma política de inclusão para essas pessoas que tinham algum tipo de deficiência. E por vezes, né, eu ficava bem sensibilizado pelo Ladson ficar sozinho, de certa forma, em alguns momentos e espaços nesse cotidiano escolar. Então eu comecei a fazer algumas tentativas, né, desde conversas com ele, até buscar materiais adaptados junto à Unesp, né, ao CEAPLA, para tentar mudar essa realidade, que é muito difícil. Só que em 2018, mais ou menos no meio do ano, eu saí da escola, né, deixando de trabalhar como professor de geografia no estado, e nesse mesmo processo nesse mesmo período eu estava estreando o meu filme Imagem e Semelhança, e já pensando qual seria meu próximo projeto. Então foi aí que no final de 2018 eu entrei em contato com o Ladson e com a Fernanda, a mãe dele, perguntando se eles gostariam de fazer um filme com o Ladson, não exatamente contando a história dele, mas uma criação ficcional a partir da vivência dele e da maneira como ele enxerga o mundo. Nossa, pra mim, foi tipo assim, eu não acreditava que eu faria um filme, entendeu? Mas pra mim, quando ele chegou pra mim, falou pra mim, foi muito especial mesmo. Quando vocês falaram, tipo assim, aí vocês não tinham falado que eu ia participar, né? Aí eu ficava perguntando pra minha mãe, mãe, eu vou participar toda hora. Aí depois, vocês veio e falou que eu ia participar de algumas cenas. Você gostou de fazer? Aí eu gostei. E esse filme foi submetido a uma assembleia interna do Quino Olho no final de 2018 e foi aprovado. E até então, né, já era essa equipe que veio a gravar o filme, mas a gente não tinha verba e ele seria gravado com recursos do bolso e todo mundo trabalhando voluntariamente, como foram gravados meus outros filmes até então. Em 2019, no meio do ano, a Érica, né, diretora de produção, produtora executiva, ela chega no projeto e a gente escreve esse projeto juntos e submete ao edital do PROAC, Estímulos à Produção de Curta-Metragem. E ainda como um sonho, né, porque a gente já tinha tentado aqui pelo Quino Olho esse edital algumas vezes e eu imaginava que, estando bem colocado, mesmo que não fosse contemplado, já seria um grande começo para esse projeto na busca por financiamento. E aí, então, quando veio o resultado, a gente foi surpreendido, né, com o primeiro lugar nesse edital, praticamente para nós aqui um milagre que aconteceu. E começamos, então, a pensar já, né, de uma outra maneira, visto que agora a gente poderia, né, investir em equipamentos, né, pagar o justo, né, para essas pessoas e fazer uma produção grande, né, à altura do pensamento cinematográfico que estava por trás. Quando o Rogério falou pra gente do filme, assim, de imediato eu falei, nossa, não acredito, será? Aí a gente já foi conversando, falando um pouquinho da história do Ladson, fazendo um pouquinho, para saber um pouquinho mais de vida. Aí fizemos uma entrevista, né? Aí mandamos para São Paulo. Aí quando veio, ó, deu certo. Nós ganhamos, nós vamos fazer. Eu falei, nossa, é o sonho do Ladson. É o sonho dele, vai se realizar. Aí de repente já veio os obstáculos, a gente achou que não ia dar certo, mas hoje, enfim, conseguimos a gravação. Pela animação dele, achei bem legal, porque eu acho que a história dele merece sim ser contada, porque não foi pouca coisa, né, que a gente passou, foi bastante. Como foi gravar? Eu achei que era mais fácil, mas quando eu vi que tinha que fazer várias cenas, porque quando a gente assiste um filme, a gente acha que é só, tipo, a câmera lá ligada e a pessoa vai falando, assim. Mas ter que repetir cena, isso daí eu já não sabia, que tinha que ficar repetindo várias vezes. Eu achava que era, tipo, você ensaiar, ir lá e fazer e ia dar certo. Mas não, tipo, várias cenas, as coisas, tipo,
iluminação, a câmera, o áudio. Então é legal porque é outra experiência, né? Querendo ou não, você acaba aprendendo uma coisa que você, tipo, não tá acostumado a fazer. Você fez teatro, já você falou, né? Já. Eu fazia teatro na igreja, no projeto, aula de dança, porque quando minha mãe tinha que cuidar do lado, então ela colocava a gente em projeto, pra ficar o dia inteiro no projeto. E no projeto tinha bastante essas coisas, de fazer passe de dança, teatro. Eu nunca tinha assim, relacionado com nada assim. Eu só via assim nos filmes, essas coisas, mas eu nunca tinha visto assim como que era feito as coisas, mas eu gostei muito, foi muito legal. Ainda a Fer falou assim, ai, tem hora que dava um branco, assim, um nervoso. Aí eu falei, nossa, deve ser mesmo? Eu já não sei, porque em mim mesmo dá um branco, eu não consigo. Mas foi muito legal, gente, foi muito mesmo, foi muito bacana. Muito gratificante mesmo. Assim, porque a gente não se imagina, né? Você dentro de um filme e ajudando. Então, aí eu achava que eu não ia dar conta, eu achava que eu ia me perder no meio do caminho, mas conseguimos. E para mim foi uma experiência que não tem explicação, é uma felicidade imensa. Então não tem como explicar a minha emoção. Eu respondi que sim. Logo na primeira vez já foi um sim já. Que eu ia falar com minha mãe, mas eu iria fazer sim. Primeira ideia foi grande, mas a pandemia atrapalhou. Então foi assim que a gente começou o ano de 2020, com esse filme previsto para ser rodado em maio. Já, né, em janeiro, fevereiro, fazendo as reuniões de pré-produção, alinhando com todo mundo, assinatura de contratos, leitura de roteiro, tudo isso. E aí, em março, veio, né, a pandemia no Brasil e a gente teve que interromper as gravações e deixar tudo em suspenso, até porque não estava permitido, né, gravar filme, né, pelas restrições estaduais. E a gente também nem queria, né, colocar a equipe em risco. E assim a gente foi adiando esse projeto, ele chegou... lançamos uma data para o final do ano, novembro, dezembro, com um roteiro já minimamente adaptado, mas, né, começou ali a terceira onda, ele teve que ser adiado novamente, assim foi levado a abril de 2021, só que em abril o sistema aqui em Rio Claro colapsou e a gente jogou para a data final até então que a gente tinha, que seria junho. Então aí a gente começou a buscar parcerias para viabilizar essa produção, uma vez que a gente não queria tirar pessoas da equipe para cobrir gastos que tinham surgido pela pandemia, mas também o orçamento nosso tinha sido pensado antes da pandemia. Então tudo que surgiu de protocolos, né, questão de testes e tal, a gente não tinha como bancar isso, né, que a nossa rubrica já estava esgotada. E aí que surgiu nessa história a parceria com o Laboratório São Lucas, que trouxe, né, além de uma parceria para a gente poder realizar as testagens antes das filmagens, trouxeram também uma série de informações que foram super relevantes para a gente conseguir desenvolver esse planejamento para um set de filmagem durante a pandemia. Então, independente de ser reunião de filme, de ser reunião de família, né, reunião empresarial, eu acho muito importante, em tempos de pandemia, o nosso distanciamento social entre as pessoas. No mínimo, o Ministério da Saúde preconiza aí um distanciamento de 1,5 m a 2 metros. Estamos no mercado de Rio Claro e região há mais de 25 anos, né? Temos excelência em qualidade e atendimento laboratorial, somos certificados ONA nível 3, que é uma importantíssima qualificação em termos de análises clínicas. Coleta com hora marcada, coleta empresarial, coleta residencial, a procura hoje está muito grande, as pessoas estão meio que com medo de entrar dentro do laboratório, mas aqui a segurança nossa hoje é focada o tempo todo, higienização de poltronas, álcool 70 espalhado pela empresa inteira. Isso acho que é muito importantíssimo. A segurança do atendimento ao Covid-19 hoje é importantíssimo, não só aqui dentro do Laboratório São Lucas, como em qualquer outro ambiente. Então, dessa forma, né, o filme foi viabilizado e essa gravação aconteceu em junho de 2021. Os testes foram super importantes, né, porque a gente teve dentro da equipe pessoas que testaram positivo nas vésperas, e isso fez com que a gente conseguisse remanejar, né, refazer esse mapa de risco, tirando essas pessoas da equipe e
diminuindo ainda mais a equipe que já tinha sofrido alguns cortes em razão das pessoas não poderem estar no set nessa data. Vale destacar que essa produção foi muito difícil porque, além, né, das variações que surgiam pela situação da pandemia, a gente tinha também uma variável que era a saúde do Ladson, né, que final de 2020, para o começo de 2021, ele começou a ter um problema, né, nas pernas e acabou se tornando cadeirante em razão disso. Então não tinha como ter uma situação concreta, né, para daqui 2, 3 meses, se a pandemia estava mudando, se a situação do Ladson estava mudando. Então, assim, 15 dias antes a gente não sabia exatamente como seria todas as variáveis. A gente tinha um plano, mas sempre aberto a mudanças. Mudou o que a gente ia fazer na escola, assim, eu saindo da escola, mas como teve essa pandemia aí que chegou, não deu para gravar lá, nós gravamos aqui na rua mesmo. As mudanças foram até boas, porque eu acho que a antiga ia ser muito complexa, sabe? Muito... E essa daqui foi mais calma, mais a minha cara mesmo. E o filme, então, né, lá naquela primeira versão de 2019, ele seria gravado lá no Jardim das Palmeiras, que é o bairro que o Ladson mora, no Inocop, onde tem a escola, atravessando o centro de Rio Claro e terminando no Bela Vista, dentro do campus da Unesp de Rio Claro, mais precisamente no Jardim Sensorial. Já essa última versão que foi gravada, ela foi compactada para simplificar e adaptar para essa relação, para essa situação da pandemia. Então a gente teve um filme gravado somente na casa do Ladson e na rua dele ali nos arredores. No entanto, essas mudanças que o roteiro sofreu, tanto antes quanto durante a produção, eu penso que elas foram muito potentes, assim, né, para emergir um cinema ali que não era exatamente aquele cinema de autor que estava cada coisa prevista e desenhada, mas foi criado, foi gestado nesse choque do que estava previsto com a força das mudanças que a situação colocou. Muita emoção, gratificação por todo mundo. Muita felicidade. Eu vim aqui esses meses todos, ele já estava muito ansioso e eu fiquei, assim, também muito feliz, assim, por ele mesmo. A alegria de ver nos olhos deles, assim, para mim foi muito, muito legal de ver a felicidade dele. Foi muito mesmo. Aí eu fiquei feliz também. Ele ficando feliz, eu fico feliz. Muito certo mesmo. Pelo trabalho, pelo esforço, acho que vale a pena, sim. E eu gostei muito de ter participado, foi muito interessante aprender novas coisas e agradecer a vocês, porque eu vi o trabalho que foi fazer, então vocês estão de parabéns. Boa sorte pro filme, né? Seja muito sucesso. Trouxemos essa história para dentro da empresa, conversamos em reunião de diretoria e de imediato a gente decidiu participar desse projeto muito interessante, um projeto cultural, projeto muito bonito, uma história muito rica e é muito interessante. Acho que as empresas em Rio Claro, não só nós como outras empresas, nesse momento muito, muito interessante apoiar projetos culturais para o desenvolvimento da própria cidade, das nossas empresas da cidade, tanto empresas maiores quanto empresas menores. Apesar de toda a preocupação, né, essa produção promoveu encontros incríveis que eu tenho certeza que as pessoas vão levar para o resto da vida, tanto com o Ladson, né, que é a grande estrela do filme, mas com toda a sua família, como isso afetou todo mundo, e a equipe também do Que no Olho, que é uma equipe muito sensível, né, a essas questões, e tenho certeza que todo mundo soube trazer isso para o seu trabalho, né, e falando da minha parte, né, foi o maior desafio da minha vida, né, um set dentro da pandemia, é algo que quem não passou, né, não sabe o que é isso, de tenso, mas também ao mesmo tempo forte, emocionante. Tenho certeza que vai ser um filme que vai surpreender muito pela história, pela linguagem, né, pelos desafios. Então deixo o convite para que vocês assistam o filme Lugar de Ladson e possam ter essa experiência e conhecer um pouco melhor do Ladson, do Que no Olho, de toda essa produção que eu fiquei muito feliz em fazer parte. Que fizesse, pra mim, fizesse bastante sucesso, que bastante pessoas assistem e pegasse como um exemplo de superação. O que você espera desse papel? Sucesso. E a gente vai ter.
tem uma de Jó também, que é da hora. Bonita. Você quer cantar ela pra gente gravar? Pode ser. Então vai. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, teus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. É essa a que eu mais gosto, assim.